Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós estamos trabalhando com o componente curricular de língua portuguesa. Lembram disso? E lembram também qual é o tema dessa unidade? Sobre o que nós estamos falando? Estamos falando sobre como é que podemos ajudar na preservação da natureza, né? Então vamos lá para o nosso livro para ver qual é a atividade, qual é o conhecimento novo que o nosso livro nos traz para este encontro, certo? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. E nós vamos falar sobre um sinal de pontuação muito interessante, que é o travessão. Às vezes as pessoas não dão muita importância para ele, mas ele é fundamental, porque é ele quem marca os diálogos, as conversas entre os personagens, certo? É o travessão quem faz isso. Vou dar um exemplo, olha só. Por exemplo, olha lá. Mamãe ficou brava e disse. Significa que agora o que vai vir aqui é a frase que a mamãe falou. Então eu vou escrever lá. Mamãe ficou brava e disse. Então olha lá. Mamãe ficou brava e disse, Marina, já pro banho. Mamãe estava brava, né? Vai ver que a Marina estava se enrolando para ir ao banho e a mamãe se irritou e não deu mais trégua para Marina, né? Só que o que eu vou ter que colocar aqui para indicar que esta frase é a fala da mãe da Marina? Eu vou usar um travessão, que é esse sinal gráfico aqui, ó. O travessão indica o quê? Que esta fala não é do narrador. Porque quando eu digo assim, mamãe ficou brava e disse, a mamãe não sou eu e a mamãe não é você. Eu estou contando para vocês que a mamãe ficou brava e disse. E a fala que vem agora não é a minha fala. Não sou eu que vou contar isso, é a própria mamãe falando. Então ela diz, Marina, já para o banho. Certo? Então, esse sinal que a gente chama de travessão, ele serve para isso, para indicar a fala do personagem. Quem é que está falando? É o narrador ou é a mãe da Marina? Ah, é a mãe da Marina. Bom, então se é a mãe da Marina que está falando, ela tem que aparecer aqui depois do travessão. O travessão vai estar sempre antes da fala da personagem. É isso que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Os diálogos... eu posso continuar. Então, mamãe ficou brava e disse, Marina, já para o banho. Olha lá. E a Marina respondeu. E a Marina respondeu. Opa, desculpem. Já estou indo. Já estou indo, a Marina respondeu. Só que quando eu digo assim, e a Marina respondeu, não é nem a mãe da Marina e nem a Marina. Sou eu contando para vocês que daí a Marina respondeu à mãe. Mas a fala já estou indo não é minha. A fala já estou indo é da Marina. Então ficou assim o nosso texto, né? Mamãe ficou brava e disse, Marina, já para o banho. E a Marina respondeu, já estou indo. Estão vendo? Então, toda vez que aparece o travessão, quem está falando não é o narrador do texto. Quem está falando são as personagens do texto. Vamos ver o que o nosso livro
fala sobre isso. Diz o seguinte: os diálogos, ou seja, as conversas entre personagens, aparecem em alguns textos, não aparece? Aparece. Antes de cada fala é usado o travessão. Olha lá, antes de cada fala. Geralmente, antes dele são usados 2 pontos. Olhem aqui, ó. Olhem aqui os meus 2 pontos. Estão vendo? Olha lá, aqui tem 2 pontos. E aqui também tem os 2 pontos. Aliás, eu vou até circular de vermelho para chamar a atenção de vocês. Né? Olha lá, ó. Geralmente. Gente, quando eu digo geralmente, eu não estou falando sempre. É sempre assim. Eu estou dizendo que normalmente é assim, que na maioria das vezes é assim, mas em que alguns casos não acontece desse jeito. Ok? Então, observe a seguir uma maneira de contar a história da tira por meio de um texto escrito. Preste atenção no uso dos travessões. Então, nós vamos só voltar lá na tira um pouquinho. Essa é a tira, né? Que diz: e não é para se ter vergonha, os maiores destruidores da natureza são humanos. Tem algum narrador contando a história ou é o personagem aqui que está falando? É o personagem que está falando. Vamos para o segundo quadrinho. Sim, filho, os maiores defensores também. Quem é que está falando isso? Quem está falando, sim? O pai, né? O pai do Armandinho. Mas é um narrador ou é um outro personagem? Um outro personagem, porque narrador é quem conta uma história. Então, é outro personagem. Então, está tendo o que entre eles? Uma conversa, sem a intervenção do narrador. Muito que bem. Esta é uma forma de contar a história. Mas os nossos organizadores apresentam aqui uma outra forma de contar a história do Armandinho, que é a mesma história. Só que aqui eles colocam quem? Eles colocam o narrador, né? Eles incluem o narrador na história. Então, vai ter alguém que vai relatar, narrar os fatos, e além de ter alguém que narre os fatos, vai aparecer ali no meio a conversa dos personagens. Então, começa assim a história. Um dia, Armandinho viu uma árvore cortada e falou ao seu pai. Olha ali os 2 pontos. Estão vendo? Essa aqui, ó. Um dia, Armandinho viu uma árvore cortada e falou ao seu pai. Se a gente voltar no texto, não tem isso, né? Mas não foi isso que aconteceu? O Armandinho viu uma árvore cortada ali e fez um comentário com o pai. E não é para ter vergonha, os maiores destruidores da natureza são os humanos. Quando eu coloco o narrador, eu coloco alguém para contar o que está acontecendo. E o narrador está acontecendo, ó, está dizendo, olha, um dia o Armandinho viu uma árvore cortada e falou ao seu pai. E aí tem aqui. E não é para se ter vergonha, os maiores destruidores da natureza são os humanos. De quem que é essa fala? Do Armandinho. Lá na nossa tirinha não aparece travessão, porque a conversa dele com o pai não há o mediador, ou seja, não há narrador naquela tira. Mas aqui há. O narrador ele está contando o que está acontecendo, mas o narrador não fala a fala do Armandinho. Quem fala é o próprio Armandinho. Então vai ter o quê? Um travessão. E aí continua lá. O pai respondeu. Então, o pai respondeu, quem é que tá contando isso daqui? O narrador. Agora é a fala do pai. O que foi que o pai respondeu? Então, o pai vai falar. O pai diz, sim, filho, os maiores defensores também. Então, tem um outro travessão indicando onde é que está a fala do pai. E aí, depois vem o narrador. Armandinho, então, ficou feliz em perceber que podia defender a natureza e decidiu plantar uma árvore. Outra parte que não tinha no texto, lá na tira, mas que aparece aqui, porque aqui tem um narrador para contar o que aconteceu. Então, mão na massa. Pinte cada sinal de pontuação do texto acima de acordo com a legenda. Então, de azul, nós vamos pintar o sinal de pontuação utilizado para indicar a conclusão de uma ideia, que se chama ponto final. Então, nós vamos pintar de azul aonde aparece ponto final. Onde é que nós encontramos ponto final aqui? Aqui, ó, no final, né? Ficou feliz em perceber que podia defender a natureza e decidiu plantar uma grande árvore. Então, aqui nós vamos pintar de azul. Olha lá, pinta de azul.
De amarelo, nós vamos pintar o sinal de pontuação utilizado para indicar uma pergunta. É um ponto de interrogação. Então, pega o seu lápis amarelo lá e vamos pintar aonde tem pergunta. Onde é que aparece a pergunta aqui, ó? E não é para se ter vergonha? Ele está fazendo uma pergunta, então nós vamos pintar esse ponto de interrogação de amarelo. E vermelho, sinal de pontuação utilizado para indicar as falas dos personagens, que são os travessões. Olha lá onde é que aparece o travessão, então. Um travessão, outro travessão, pinta de vermelho. E por fim, de verde, o sinal de pontuação utilizado para indicar surpresa, espanto, admiração, que é o ponto de exclamação. Os maiores destruidores da natureza são os humanos, pinta lá de verde. Sim, filho, os maiores defensores também, pinta lá de verde. Certo? Viram só qual é a importância dos sinais de pontuação? Vocês conseguem perceber que o sinal de pontuação não dá para usar quando eu quero, né? Não sou eu que decido onde é que eu quero colocar, onde é que eu não quero colocar. O sinal de pontuação ele tem uma importância no texto. Ele vai dar para o texto as características que eu quero que o leitor perceba. Quando eu quero que o leitor perceba que aquilo é uma pergunta, eu preciso pôr um ponto de interrogação lá, porque senão o leitor não vai perceber. Quando eu quero mostrar que está tendo uma conversa entre os personagens, vou ter que usar o travessão, senão o meu leitor não vai perceber. Então, sinal de pontuação não é para bonito, não é para enfeitar o texto, né? Ele está lá porque ele tem uma função importante, que é dar sentido ao texto, tá bem? Então, vamos ficar por aqui e nos encontramos numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.